sobreviventes em livros! O bem-amado, um dos ícones da dramaturgia brasileira, veio a lume em 1962 por meio das agulhas mágicas do mestre baiano alfaiate das letras, Dias Gomes, um dos mais bem-amados dramaturgos e roteiristas brasileiros do século XX, que se destacou por sua intangível sensibilidade crítica sobre a vida, para alinhavar palavras para retalhos temas bem ao estilo jeitinho brasileiro, como corrupção, populismo, autoritarismo com linhas coloridas, com muito bom humor e sarcasmo. Então, o nosso dedinho de prosa de hoje é sobre Dias Gomes, o dramaturgo fotógrafo do cotidiano da sociedade e da política do Brasil, que, por meio de histórias e personagens folclóricas de peças do quilate de O Pagador de Promessas, Roque Santeiro, Saramandaia e O Bem-Amado, que graças à adaptação para a TV, tornou-se um fenômeno de audiência nacional a adentrar o rol das grandes produções a representarem a essência da cultura brasileira com surreais peculiaridades. Sobreviventes, com certeza, já, no mínimo, todos nós ouvimos falar da peça teatral escrita por Dias Gomes em 1962, O Bem-Amado, que devido ao seu enorme sucesso nos palcos brasileiros, ganhou uma adaptação para a televisão em 1973, entrando definitivamente para a história da televisão do país como a primeira, vejam bem, a primeira telenovela produzida em cores. Tecido por meio de um estilo de linguagem coloquial e peculiar, a empregar uma oralidade que pretende ser rebuscada, mas de fato com termos e palavras deslocadas de seu real significado, por personagens que, por ocuparem certos, como diríamos, cargos públicos elevados, numa típica cidade do interior nordestino, se destacam pretensiosamente com suas falas exageradas, em comícios ou em conversas com pessoas populares, pouco ou nada escolarizadas. Isso tudo, o ambiente, as cores locais, tornam O Bem-Amado uma divertida sátira política a denunciar o fisiologismo, a corrupção e o autoritarismo oligárquico típicos do Brasil, seja das grandes cidades ou as cidades do interior. E não apenas no passado, mas também no presente. Em linhas gerais, a história se passa numa fictícia cidade do interior nordestino brasileiro, onde um político do tipo bem populista e demagogo que conhecemos muito bem é eleito prefeito com uma promessa muito inusitada, bem inusitada, a de inaugurar na cidade um cemitério. Só que seu projeto ambicioso sofre um baque, que eu só vou contar para vocês depois de conhecermos o bebê Alfredo, que nasceu no dia 19 de outubro de 1922 na belíssima Baiana, Salvador, onde passou grande parte de sua infância antes de se mudar com seus pais Arlindo e Albertina para a então capital federal,
o Rio de Janeiro. Desde sempre, o garoto nutria um profundo interesse pelas artes, sobretudo pela literatura e pelo teatro. Tanto que, quando ele tinha 15 anos, apenas 15 anos, Alfredo escrevera sua primeira peça. Após estudar em bons colégios cariocas, o rapaz aplicou para a Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, que é a atual UFRJ. Porém, o rapaz abandonou o curso para se dedicar à escrita. Ávido leitor de peças de teatro do alemão Bertolt Brecht, Alfredo se deliciava com os ácidos textos de Nelson Rodrigues. Abrindo um parênteses aqui, no canal Sobrevivência em Livros, que eu acredito que vocês o conhecem, há um vídeo sobre Nelson Rodrigues. Vale a pena assisti-lo. Então, vamos voltar aqui. E ele se deliciava com os textos desse dramaturgo especial que é Nelson Rodrigues. Mas, em sua literatura, o rapaz preferia empregar a sátira política, com corrosivas doses de humor crítico e pinceladas de realismo fantástico para tecer denúncias sobre os graves problemas estruturais do Brasil, como já falamos, corrupção, populismo e desigualdade social, até hoje em cartaz nos palcos das cidades do país. O tempo passa a maturar a genialidade de Dias Gomes, que recebia generosos reconhecimentos e premiações por seu trabalho de tecelão das letras, algo constante ao longo de sua carreira. Até que, justamente no mesmo ano de lançamento de seu O Bem Amado, o escritor recebeu em Cannes o famoso galardão francês de cinema, Palma de Ouro de 1962, e no ano seguinte foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Ambos foram pela adaptação para a sétima arte de sua peça O Pagador de Promessas, escrita em 1959. Tudo ia bem até que veio a ditadura militar, um período que corresponde de 1964 a 1985, e com ela a censura de diversas de suas obras, entre as quais Roque Santeiro, que só foi liberada para exibição na TV Globo em 1985. Curiosamente, tanto Bem Amado de 1973 quanto Saramandaia de 1976, que também inovou ao apresentar elementos estilísticos do realismo mágico, foram exibidos na TV durante os anos de chumbo da ditadura. Dias Gomes foi marido da atriz e escritora considerada uma das maiores telenovelistas e dramaturgas do Brasil e referência seminal da teledramaturgia brasileira, Janete Claire, com quem teve 5 filhos. Após ficar viúvo, o escritor casou-se com a atriz Bernadette Lísio, até ele ser vítima fatal de um acidente de trânsito em 18 de maio de 1999 em São Paulo. Sobreviventes, quando o Bem Amado estava no coreto, a década de 1960 foi tingida por profundas mudanças no Brasil. Naqueles anos pairava no ar um profundo nervosismo e inconformação entre as pessoas, principalmente entre os estudantes que passaram a se organizar politicamente e a também participar ativamente de debates sobre democracia e justiça social.
Tradicionais meios de comunicação, como o rádio, e novos, como a televisão, definiam suas ondas curtas e médias no gosto popular, sintonizando o comportamento e a opinião pública, símbolos da expansão da cultura de massa. Nesse cenário surgia o cinema novo, um movimento cinematográfico inovador, cujo objetivo era literalmente retratar, enquadrar a realidade das regiões brasileiras, com suas gentes locais, em seu modo de viver, suas dificuldades no solo e na vida restrita, suas formas de se vestir, de morar e o que comer, quando tinham o que comer. Vejam bem, quando tinham o que comer. Além disso tudo, suas tradições, folclores e falas locais. Dessa forma, por meio de uma estética mais crua, artistas produziam filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, de Glauber Rocha, até hoje um clássico do cinema mundial. Na eterna arte grega, autores do Prisma, de Augusto Boal, Gianfrancesco Guarnieri e o próprio Nelson Rodrigues teciam peças e roteiros de teatro a fim de exporem nos palcos corrosivas críticas política e social por meio de uma linguagem acessível, popular, coloquial, que todos pudessem compreender. Bem nesse cenário conturbado por grande instabilidade política e social, com o Brasil a atravessar mais um grave momento de tensão na sua história por causa de polêmicas ações do governo, Dias Gomes publicava a história de seu folclórico prefeito. Então, só para nos lembrarmos, e para aqueles que não conhecem a história do Brasil, em 1961, o presidente Jânio Quadros havia renunciado ao cargo e o vice-presidente João Goulart, o Jango, assumiu. Só que sua posse só seria aceita com uma condição: sob regime parlamentarista, uma vez que militares e demais setores da sociedade temiam sua ligação com movimentos trabalhistas e populares apoiados pela então União Soviética. O ano de 1962 transcorreu com disputas dentro do próprio governo, mas em 1963, logo no ano seguinte, um plebiscito restaurou o sistema presidencialista, dando completos poderes plenos a Jango. Quase que imediatamente, o presidente promulgou diversas mudanças estruturais conhecidas como reformas de base. Reforma agrária, ampliação de direitos trabalhistas e nacionalização de empresas estrangeiras. Resultado? Forte reação da igreja, da indústria, do meio empresarial e da própria imprensa. E também, claro, dos militares. Todo esse conjunto de articuladores catapultaria o Brasil ao golpe militar de 1964. A economia do país seguia, obviamente, abalada por uma grave crise política e elevadas taxas inflacionárias. Eu diria até estratosféricas taxas inflacionárias. Ambas as situações geravam desconfianças entre investidores internacionais. Ao perceber a panela de pressão prestes a explodir, o governo tentou mudar o cenário, promulgando medidas nem sempre eficazes, como políticas de controles de preços e valorização do salário mínimo. Porém, a crise econômica foi prato cheio para os opositores justificarem seus argumentos de que somente a deposição do presidente levaria ordem e progresso e desenvolvimento ao país. No plano internacional, o Brasil assistia atento ao tenso jogo de xadrez com precisos movimentos
das peças no tabuleiro de xadrez ideológico travado entre Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria. Todo respiro político no Brasil fazia com que grande parte da sociedade tivesse receio de o país se alinhar à ideologia soviética, à ideologia da União Soviética. Então, para neutralizar qualquer possibilidade, houve uma manobra nos bastidores do governo brasileiro por parte da política opositora, que aproveitou a doutrina, vejam bem, eles aproveitaram a doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, de apoio a governos militares na América Latina, para conter a onda soviética. Dessa forma, os articuladores obtiveram direto da CIA os recursos financeiros e logísticos para a deposição do presidente Jango, que estava no Rio de Janeiro, na época, no dia, por meio do golpe de 1964. Sobreviventes! O Bem-Amado de Dias Gomes é originalmente uma peça de teatro, uma peça teatral adaptada para os gêneros telenovela, romance e até filme, cujo enredo satiriza e emprega humor e exagero para expor as verdades nuas e cruas do palco da política do Brasil, eternamente repleto de péssimos atores, governantes déspotas, autoritários, corruptos, inescrupulosos, mentirosos, populistas e incompetentes. Dias Gomes nos apresenta uma personagem que logo se tornou o ícone da cultura brasileira. Odorico Paraguaçu, que depois de muito insistir, conseguiu vencer a eleição para prefeito de uma típica cidade do interior nordestino, a pequena Sucupira. Oportunista, populista, corrupto e verborrágico, o prefeito Odorico Paraguaçu alcança o trono do poder com a única promessa de campanha: a construção de um cemitério na cidade, obra que ele considera essencial para deixar seu nome escrito na história de Sucupira. Só que tem um detalhe: há muito tempo ninguém morria na cidade. Como acontece com todo político corrupto, muitas pessoas de bem, como o jornalista e dono do jornal local, Neco Pedreira, estão sempre de olhos bem abertos, bem atentos com seus ouvidos para tudo que envolve ações obscuras ocorridas dentro dos gabinetes de governo, para trazer a notícia, fazer críticas à administração e denúncia desses atos corruptos. Mas também, como acontece com todo corrupto, Odorico mantém laços de amizades com pessoas influentes da cidade, que também, para levarem suas vantagens, o ajudam a manter a popularidade do prefeito. Entre apoiadores estão as hipócritas irmãs cajazeiras, Doroteia, Judicéia e Dulcineia, solteiras e pudicas, que têm tórridos romances com Odorico. Só que com um detalhe: uma não sabe do romance da outra com o prefeito. Entre discursos incompreensíveis para a população, feitos de um coreto da Praça Central de Sucupira, e reuniões com outros políticos e empresários para dividir a verba desviada ou para receber generosos agrados em cifrões, o prefeito passa a maior parte do seu mandato
na frustrada tentativa de inaugurar sua obra-prima, opus magna, realizar o seu grande feito, deixar um eterno legado, ter seu nome escrito na placa inaugural do cemitério da cidade e assim permanecer vivo na história de Sucupira como Odorico Paraguaçu, o prefeito que construiu o cemitério da cidade. Após o descerramento da placa e toda aquela festividade, o que acontece? Ninguém morre em Sucupira. Nem um simples morto sequer para inaugurar o cemitério. Odorico então se desespera para tentar convencer as pessoas a morrerem, convencer idosos e doentes a colaborarem, prometendo-lhes até mesmo dinheiro e homenagens como seus nomes em ruas da cidade, em ruas de Sucupira. Tudo em prol do sucesso e do progresso de Sucupira. Mesmo irritado e temendo pelo fracasso de seu projeto, para evitar de a imprensa e o povo começarem buchichos sobre a necessidade de um cemitério da cidade sem defuntos, Odorico apela e contrata o famoso cangaceiro que havia saído recentemente da prisão, Zeca Diabo, que chega à cidade para que ele mate alguém e resolva de uma vez a situação constrangedora na qual havia se metido o prefeito Odorico Paraguaçu. Só que, quando Zeca Diabo chega em Sucupira, Odorico jamais poderia imaginar que o matador havia feito a promessa de se tornar um homem melhor, um homem bom e nunca mais cometer nenhum crime, nunca mais matar ninguém. E claro que essa decisão do ex-cangaceiro acaba definitivamente com os planos do prefeito, que de tão nervoso começa a perder o controle da situação. Onde já se viu um cangaceiro que não mata ninguém, diz várias vezes inconformado. Ele diz fora do gabinete, ele diz nas ruas. E para piorar, o jornalista Neco Pedreira começa a descobrir as picaretagens do prefeito e publica tudo no seu jornal, fazendo com que Odorico Paraguaçu começasse a perder apoio político. No fim das contas, o prefeito Odorico Paraguaçu acaba morto. Ironicamente, nada mais justo do que ele ser o primeiro cliente VIP do cemitério que tanto suou para inaugurar. Os novos rumos da história simbolizam a grande e genial ironia do destino e a feroz crítica do escritor Dias Gomes, tecida à política brasileira, uma teia que até hoje prende os políticos e que até hoje esses políticos não perceberam ou, se perceberam, insistem em arriscar a liberdade, a moral, a reputação, o próprio nome, a própria honra. São eles próprios as vítimas do sistema que criam, vítimas do sistema que corrompem, mesmo a passarem décadas roubando a nação e sucateando, ou seja, transformando o país em um verdadeiro ferro velho exposto ao mundo, exposto à sociedade. Sucateiam o país na educação, na saúde e na segurança. Vejam a violência urbana no Brasil, nas capitais dos estados do Brasil. Não há solução, não há reunião de nenhum membro do governo, seja federal ou estadual ou municipal. São várias guerras ocorridas no Brasil diariamente. E até hoje,
Essa peça de Dias Gomes pode ser analisada a partir de diferentes vertentes interpretativas, entre as quais a satirização aos cenários político e social do Brasil de então, ou o emprego do humor e da caricatura para tecer críticas à corrupção, ao populismo e ao autoritarismo típico da política nacional até os dias de hoje. Porém, uma que eu gosto muito e acredito ser muito interessante é a análise a partir das representações sociais das personagens e de suas ações enquanto arquétipos de elementos políticos, sociais e suas atividades um tanto, digamos assim, maquiavélicas. Nessa esteira, por exemplo, o populismo e a demagogia políticas encarnam no próprio prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, o perfeito arquétipo do típico político brasileiro populista, oportunista, mas na verdade seu governo é corrupto e autoritário, oligárquico, a manipular a opinião pública. Quase sempre do coreto, Odorico faz discursos muito confusos, repletos de palavras difíceis e que juntas não fazem sentido nenhum. Da mesma forma que muitos políticos, desde aquela época até hoje, fazem para impressionar o povo sem realmente dizerem nada, sem realmente se comprometerem com alguma coisa. No recheio do seu falatório, Odorico faz promessas vãs e vazias, com eloquência, entusiasmo, para conquistar a confiança do povo, que, por sua vez, finge entender o que ele fala e ainda comenta, como o prefeito fala bem, ou então, eu não entendo nada do que ele diz, mas que ele fala bonito, ele fala. Isso tudo demonstra, abre as cortinas do teatro para expor a deficiência da educação. Um país que está repleto de analfabetos e analfabetos funcionais. Hoje, em pleno século XXI, independente de partidos ou lados ideológicos, existem políticos populistas que agem identicamente a Odorico Paraguaçu ao usar o populismo como ferramenta de controle e manipulação da população. Eles gostam de abraçar as pessoas em mercados, em pastelarias, em padarias de bairros populares, mostram-se do povo, aparecem em calçadões, sorriem para todo mundo, com aqueles balões de festa. Mas quando termina a campanha eleitoral, simplesmente eles desaparecem por 4 anos até ressurgirem das cinzas em busca de mais votos que lhes garantam o gordo salário. Dias Gomes inseriu contextos ligados à corrupção. Pelas páginas de O Bem Amado, é possível atestarmos que Odorico Paraguaçu governa ou desgoverna Sucupira em prol de seus próprios interesses pessoais e, claro, favorecimentos a grupos políticos. Por exemplo, seu único projeto, a inauguração do cemitério da cidade, é, no fundo, sua obsessão não por necessidade pública, mas porque Odorico quer deixar seu nome como prefeito e, como acontece com todas as obras no país, desviar a verba pública para o seu próprio bolso. Nada diferente dos políticos da vida real do passado e do presente, que perpetuam a cultura brasileira das obras públicas como trampolim de autopromoção e desvio de dinheiro. Desde os anos 1960, eu diria até um pouco antes, até os dias de hoje, em pleno século XXI, o Brasil é praça
de clientelismo e da troca de favores entre políticos e empresários. E muitas vezes, políticos de lados opostos que se unem para dividir a grande fatia do bolo. Sobreviventes. O Bem Amado é a primeira novela em cores brasileira exibida pela TV Globo em 1973, que por sua elevada audiência atravessou fronteiras para tornar-se também sucesso internacional, até porque sua crítica social e política se encaixam perfeitamente como representação da manipulação social, corrupção, clientelismo e populismo, também encontrados em muitos países além do Brasil. Já que falamos da versão para a TV, a Rede Globo precisou de adaptar algumas falas a fim de evitar situações constrangedoras, diríamos assim, com a censura imposta pelo regime militar. Ainda assim, a produção da telenovela foi exitosa em transmitir a mensagem de forma subliminar ao empregar comédia, exagero, metáforas e simbolismos para driblar a censura. Uma das peças mais ácidas sobre política e a cultura brasileiras, O Bem Amado apresenta seu lendário Odorico Paraguaçu, símbolo de políticos demagogos, arrogantes e corruptos, cuja imagem muitas vezes está associada ao populismo. Por meio de aliados na imprensa local, o prefeito sucumpirense também manipula a opinião pública usando a propaganda como instrumento para fabricar notícias a seu favor. As antigas, entre aspas, fake news, ou melhor, desde cedo, fake news existem. Não é assunto de hoje em dia. Uma alusão direta ao uso da mídia como ferramenta para enganar a população, como fazem até hoje muitos governos ao veicularem propagandas mentirosas sobre suas perfeitas atuações em áreas deficitárias, especialmente da educação e da saúde. Também merece relevo a trilha sonora da versão da telenovela de autoria de Carlos Imperial, que inspirou diversos compositores e intérpretes em seus trabalhos autorais, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre o amplamente reconhecido como um obelisco da literatura brasileira, da dramaturgia brasileira, do teatro brasileiro. O Bem Amado, uma obra que ultrapassa o tempo, em linhas que não se alteram nem na sociedade e nem na postura de políticos em terras brasilienses, onde a peça não apenas refletiu a realidade da época em que foi escrita, mas também se manteve atualíssima ao longo dessas décadas, a provar como certos problemas da política nacional permanecem inalterados. Após enorme sucesso nos palcos do teatro, o texto foi adaptado para a televisão, também atingindo estratosféricos índices de audiência, fatos que fizeram de O Bem Amado um fenômeno de cultura de massa nacional. Da cultura de massa nacional, que até hoje recebe elogios pelo elevado quilate da inteligência, da linguagem e do humor do texto, sua habilidade em criticar o palco brasileiro com rara comicidade, ricas personagens que se tornaram parte do folclore do país. Escrito por Dias Gomes, um dos maiores dramaturgos e roteiristas da literatura brasileira, por meio de uma veia cômica, o escritor lança a mão do humor e das sátiras em todas as suas obras, como os clássicos e eternos Roque Santeiro
e Saramandaia para revelar a verdade escondida do público ao público. Além da telenovela transmitida em 1973, ao longo dos anos, outras séries e filmes com temáticas semelhantes, exploradas em Um Bem Amado, com seus jogos políticos e corrupção, foram produzidas e desfrutaram também de enorme audiência, como O Candidato Honesto de 2014 e a série A Grande Família. Com certeza, nós conhecemos por aí muitos odoricos paraguaçus na vida real, por esse Brasil sem fim. Será que um dia o Bem Amado se tornará tão somente um retrato de um Brasil que ficou num passado bem distante? Veremos. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!